Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do nosso podcast e hoje é um episódio com convidado, então vamos pro nosso episódio. E hoje está conosco a Andriele. Olá pessoal. A Andriele que tomou uma decisão extremamente importante na sua vida. A Andriele, ela faz 6 meses? 6 meses. 6 meses em que ela está em uma escola ministerial e aí ela tá passando aqui pela região, hoje vai estar ministrando no culto à noite, então a gente aproveitou para trocar uma ideia, conversar um pouquinho, então seja bem-vinda, Andriele. Amém, obrigada. É um prazer. A Andriele tem só 23 anos, mas uma vida aí agitada, filha de pastor, e nós vamos falar um pouquinho hoje, conversar um pouquinho sobre isso. Amém. Amém. Então vamos lá, Andriele. Então para começar, então quer dizer que você, desde pequena, já nasceu em um ambiente que conhecia o Evangelho. Isso. Meus pais se converteram, né, quando eu tinha 2 anos e meio. Então, querendo ou não, eu cresci nesse contexto, né, de ir à igreja e tal. Então, desde pequena já frequento, já sou cristã. Perfeito. E aí, vivendo nesse ambiente, nós já temos, né, uma rotina com Jesus. Isso. Mas sempre tem aquele momento em que Jesus ele deixa de ser o Deus dos nossos pais, e aí a gente percebe que ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Você lembra quando essa chave começou a virar na tua vida? Na verdade, pra mim, foi muito precoce tudo, sabe? Foi tudo muito... Por isso que eu falo que as crianças... Nós precisamos investir nas crianças. Porque quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, eu lembro que eu estava andando com meu pai no carro, né? Uma Brasília, a gente tinha uma Brasília branca. E eu lembro que meu pai, ele começou a falar sobre Jesus, sobre o sacrifício que ele fez na cruz, apesar de eu já ter crescido na igreja, fazendo parte ali da escolinha e tal. Quando ele falou, parece que aquilo deu um estalo, assim, sabe? E eu lembro que eu chorei aquele dia e eu falei... Sério que Jesus fez tudo isso por mim? E meu pai perguntou, você quer aceitar Jesus? E eu falei, quero, com 6 anos de idade. E com 7 anos, eu também, meus pais indo à igreja, teve aquele momento da busca pelo Espírito Santo, aquele momento de oração, e eu sempre aqui, quietinha, né, orando. E eu lembro que foi quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo, sabe? Que eu fui batizada aos 7 anos de idade. Então foi tudo muito, assim, precoce, sabe? Eu já tive esse despertamento. Eu cresci na igreja, porém, a adolescência ela não é muito fácil, ela é um pouco conturbada. Então eu comecei a andar com alguns amigos que, né, não me influenciavam, assim, não a buscar Deus, mas, né, a olhar outro lado. Isso, a olhar as coisas de fora e tal. Então nessa fase da adolescência foi um pouco mais conturbada, né. Eu estava indo nos cultos e tal, mas o meu coração já estava mais distante. Aí, foi algo que também foi muito marcante na minha vida, né? Há mais uns 16 anos, 17. Eu comecei a andar com o pessoal, assim, da igreja, né? E os jovens e tal. E eu lembro que teve um quiz bíblico. Eu pensei, eu vou tirar de letra, né? Cresci na igreja. Desde criança. E a gente foi fazer o quiz bíblico e era sobre, eu lembro até hoje, era sobre o Sermão do Monte. Então, aí era sobre os versículos e tal, e eles falaram ali, deram uma referência bíblica que eu não conhecia. Não é que eu não conhecia, eu conhecia, mas por não ter aquele relacionamento, não praticar o devocional, não sabia. E um rapaz que estava 2 anos na igreja sabia mais do que eu de Bíblia. E aquilo me causou uma revolta. Eu pensei, cara, como assim? A pessoa que está 2 anos na igreja sabe mais que eu. E eu peguei a Bíblia e eu fui ler o Novo Testamento. Fui ler em específico esse Sermão do Monte. E sabe que aquilo acendeu uma chama no coração. É que nem aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. Quando eles vão falar assim, porventura, nosso coração não queimava enquanto Jesus nos expunha as Escrituras. E foi exatamente isso. Quando eu abri a Bíblia e realmente fui ler ela e ter um momento de devocional com Jesus, isso assim virou a chave na minha vida. E eu pensei, cara, por que eu não entrei nisso antes? Por que eu não mergulhei antes, sabe? Por que eu não conheci esse Jesus antes?
Porque eu era domingueira, eu no culto do domingo, tava tudo ok. Então, quando eu comecei a ler, o meu coração começou a incendiar. E a partir dali, sabe, nunca mais. Tipo, dos 17 anos até então, assim, eu tenho buscado semear essa vida de devocional. E pra mim, esse foi o momento que mais virou a chave, sabe? Até porque a constância, ela muda, ela vira uma chave dentro de nós, né? Porque assim, eu até brinco com os jovens, também não dá pra gente ser montanha-russa, né? Então, um dia eu vou lá e vou ler 7 livros da Bíblia num dia. E aí eu passo um mês sem ler nada. E aí eu quero que a minha vida cristã cresça, eu quero que espiritualmente eu esteja mais sensível. E o que foi essa chave que levou você a uma constância? A constância, ela é difícil. Eu gosto muito que o pastor Luciano Subirá, ele fala, né, sobre as disciplinas espirituais. Sim. Então a gente precisa sempre ser disciplinado. E no início, eu li então quando eu tinha vontade e tal. Claro, quando a gente tá com aquela chama, a gente vai indo todo dia. Aí tinha vezes que, por exemplo, eu ia orar, parece que não fluía a oração. Aí o que a gente faz? Desiste. Então, assim, a constância, quando eu comecei a entender que isso é uma disciplina espiritual, que eu preciso disciplinar o meu espírito a buscar a Jesus, porque a carne, ela quer o que é da carne, o espírito quer o do espírito, né? Então a gente precisa disciplinar o nosso espírito. Agora você tem que buscar. Até porque nós temos uma interpretação que a gente fala de disciplina é uma coisa negativa, né? Sim. Quando fala assim, meu Deus, a gente vai ser disciplinado. É pesado, né? Não, é algo ruim. E no fundo é algo que nos ajuda, né? Algo que nos leva. O próprio Luciano Subirá, não sei se é exatamente essas palavras, mas ele comenta, né? Que nós somos um espírito vivificado quando conhecemos Jesus, em uma alma que precisa se converter e está se convertendo todos os dias, e um corpo que só será glorificado quando ele voltar. Realmente. Então nós precisamos ter essa rotina, essa disciplina. E aí quando isso se torna parte da nossa vida, isso transforma o nosso coração. Realmente. E chegou lá na altura da sua vida que seus pais agora se tornaram pastores e à frente de igreja, né? Foi tranquilo, você pensou assim, que legal, meus pais agora e vamos pra obra, vamos juntos, como é que foi isso? É muito engraçado, porque também, tudo isso com 17 anos, foi no ano de 2018, né? Eu ia fazer 18. Tinha entrado na faculdade de administração, eu estava trabalhando em um órgão público, né? E os meus pais, a gente foi consagrada a pastor e nós vamos nos mudar para Santa Catarina. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. E eu falei assim, pai, o chamado pastoral é seu, não é meu. Já tô bem estabilizada aqui, eu acho que eu vou ficar por aqui, Com né? 17 anos, estável. Estável. Eu falei, não, acho que eu vou ficar por aqui, né? Já tenho meu trabalhinho. Comecei a faculdade, daí o pai assim, você que sabe, né? Você já vai fazer 18, então você faz a sua escolha. Eu falei, não, pode arrumar as coisas de vocês que eu vou ficar. Aí eu lembro que na semana eles estavam arrumando todas as coisinhas e começou a bater. E um peso assim, sem tamanho. Tipo, eu não me senti em paz com a minha escolha. E eu lembro que aquela semana foi bem conturbada. Tipo, eu fui assaltada, várias coisas, sabe? E daí, indo pra faculdade, eu fui assaltada, que absurdo. Enfim, e eu... Estudante, é que você estava estável. Estável, né? Eu falei, Jesus, não tem nem celular agora. Aí, uma amiga minha falou assim, André, a decisão certa é aquilo que te traz paz em Deus. E eu fui pedir pra Deus, tô tomando a decisão certa? E ele testificou no meu espírito, não, né? Tu não tá em paz. Você tem que ir com seus pais, não é hora de você já ser independente, né? Daí eu falei, tá bom, então eu vou. Daí eu deixei a faculdade, deixei o emprego, deixei tudo. O grande dilema, então, começou tudo de novo, sabe? Tipo assim, ir atrás do emprego, ir atrás da faculdade. Mas eu estava com o coração em paz. E aquele período foi um período, assim, de destravar, sabe? Que eu realmente estava buscando a Deus e sendo consolada por Ele. Tipo, mesmo que você saiu da sua zona de conforto, foi a decisão correta. Então, e Deus foi provendo no tempo dele, né? Tudo novamente. E lá ficaram as amizades, ficou o emprego, ficou a faculdade. E você comentou sobre esse sentimento de perda, certo? Mas muitas vezes a gente está tão acostumado, e nós conversávamos com minha esposa esses dias, né? Nós estamos tão acostumados com um passado que foi bom. E às vezes Deus nos pede para deixar esse passado que foi bom, mas por algo melhor, né? A Bíblia não fala que Abraão passava fome.
né? Não fala que ele era um miserável. Ele falava assim, deixa a tua terra e a tua parentela. E no fundo, às vezes, Abraão estava num momento bom e confortável, sabe? Mas como foi pra você, e aí nós vamos falar, né, sobre o passo pra escola, mas nesse primeiro momento, dar um passo de perda, onde vê o ganho, ou como que você conseguiu agora ter esse discernimento pra seguir depois desse período? Sair da zona de conforto é muito difícil. Não é confortável. Não é confortável. E dói bastante. Então, num primeiro momento eu cresci lá, né? Então, assim, sair de lá, deixar os meus amigos, né? Todo o meu contexto. E assim, o choque cultural foi muito grande. Porque o povo de lá é bem diferente do pessoal da nossa região. Uhum. Então, por exemplo, assim, eu sou um pouco mais tímida, então eu tinha dificuldade, né, de fazer amizades. Então, no início foi muito difícil. Mas toda essa dor eu levei tudo aos pés de Jesus. Então foi isso também que eu me aprofundei mais nele, sabe? Porque eu deixava tudo nas minhas orações. Então eu falava, Deus, não tá fácil, não tô conseguindo fazer amigos. Deus, eu tô com saudade de casa, tô com saudade dos meus parentes. E eu ia falando com Deus. E ele ia trazendo consolo, sabe? Então, e esse passo foi muito importante, porque eu hoje olho pra isso e vejo assim, se eu não tivesse dado aquele passo lá atrás, eu provavelmente não teria dado esse passo para ir para o college, entende? Então, eu vejo que tudo ele se afunila num propósito. E quando a gente está sensível ao Espírito Santo e começa a dar pequenos passos de fé, quando chega um certo momento a gente começa a dar passos um pouco maiores. Eu gosto muito da parábola dos talentos, né? Sim. Que, tipo, o servo que é fiel naquilo que Deus dá, é fiel no pouco, até tem aquele versículo, se você é fiel no pouco, no muito te colocarei. Isso também se cabe a dons, a ministério. Se você é fiel com pequenas coisas que o Espírito Santo ele te dá, com pequenas atitudes de fé, com pequenas decisões, ele vai depositando mais. E você consegue dar maiores passos, sabe? Muitas vezes nós queremos sempre o grande antes de qualquer coisa, né? Então, se eu entendo do Senhor que eu vou ministrar a palavra, eu quero ministrar para 1000 pessoas, né? Eu quero cantar para milhões de pessoas, quero ter milhões de views. E quando você olha para Jesus, o ministério dele é totalmente na contramão disso. Eu sempre gosto de citar que o João 3,16, que é talvez um dos versículos mais conhecidos, né? Que Deus amou muito da maneira, Jesus não falou para um culto e um monte de pessoas. Ele falou para Nicodemos, praticamente escondido. Mas ele ministrou para aquele coração. E às vezes nós queremos a audiência de tantos, sabe? Quando a gente olha para nossa vocação. E acho que esse é um ponto relevante. Filha de pastor, né? Como a gente conversava até um pouquinho antes, ela tem que saber fazer tudo, né? Sim. Então ela vai fazer tudo na igreja. Mas em algum momento você percebeu o Espírito Santo te conduzindo agora, né? Além do relacionamento com ele, que é o chamado para todos nós, mas agora uma vocação mais específica? Quando eu tava crescendo ali na igreja, geralmente se eles olham a criança bonitinha, tá lá, vamos botar lá no louvor, né? A criança bonitinha. A criança bonitinha vai lá cantar. Então, desde os meus 7 anos eu tava envolvida no louvor cantando, depois aprendi a tocar alguns instrumentos, né? Teclado e violão mais específico. Mas quando eu falei ali aos 17 anos, quando eu comecei a ler a Bíblia, aquilo me incendiou o coração. Eu falei, cara, é isso, Deus tá me chamando pra isso. E eu nunca havia recebido nenhuma palavra profética no sentido de ensino ou de palavra. E quando eu comecei a ler a Bíblia, aquilo me incendiou, eu falei, cara, eu quero ensinar, sabe? Eu quero pregar a palavra, eu quero ensinar para as pessoas, eu quero discipular, sabe? E eu brinco que eu não tenho o dom do louvor, eu me ofereci para ele e Deus aceitou a oferta. Mas enfim, então foi nesse contexto assim que Deus começou a me dar um maior direcionamento e a partir disso eu também comecei a receber algumas confirmações, tipo assim, de algumas palavras proféticas. E há um tempo atrás, quando a gente tava mexendo nas coisas da mudança, a gente achou uma agendinha minha. Que eu fazia cultinho com as minhas amigas quando eu era bem pequena. Então eu falei assim, o dom já tava lá. Só que ele tava
tipo assim, parado. Eu não sabia dele. Sim. Porque eu não havia buscado esse entendimento, né? Mas, tipo, desde pequena eu já queria ensinar as amiguinhas, sabe? O caminho certo, tinha as anotaçõezinhas, fazer tal gincana, sabe? E ensinar tal versículo pra elas decorarem, ensinar tal Sim. música. Então eu já tinha esse desejo no coração de ensinar, sabe? De levar a palavra, né? E isso te levou a tomar uma decisão, a mais recente aí, É. que foi, né? Agora, depois de ter se mudado, agora estável novamente, com emprego, com faculdade finalizada, você decide deixar tudo para ir para essa escola ministerial. E aí, como que Deus foi te conduzindo para isso? Você percebeu ele te chamando aí agora para o Ministério Integral por esse período? Essa história também é engraçada, né? Porque tinha recém iniciado a faculdade, em 2019, eu conheci a minha amiga Bia, e ela tava falando sobre ir para uma escola da PIB de Marília. E aquilo eu fiquei doida, eu falei pro meu pai, eu quero, porque eu quero ir também nessa escola ministerial. E até então a gente não tinha conhecimento de escolas ministeriais e tal, só que por conta da pandemia, que logo depois teve a pandemia, né? A gente estava esperando assim, um pouquinho de estabilidade financeira, por motivo, acabou encerrando ali por um tempo a escola, né? Sim. Aí então eu pensei, poxa, né? Encerrou, não, vamos seguir adiante, né? Continuei fazendo a minha faculdade e tal. Aí, mais ou menos há um ano e pouco atrás, o pai, vendo assim, enfim, acompanhando ali os pastores e tal, eu viu do IC College, né? Da igreja da cidade. E ele falou assim, e aí, filha, partiu? Um ano? Daí era um tempo menor e tal. Eu falei, ai, pai, não sei, não conheço, né? Uhum. Aí eu fui olhar as redes sociais, fui olhar ali os pastores e aquilo incendiou no meu coração. Eu falei, não, porque eu quero ir, porque eu vou largar tudo e eu vou. E o pai falou assim, não, primeiro então encerra a tua faculdade e depois você vai. Eu falei, tá bom, pai, né? Porque meus pais, tipo assim, eu levo muito em consideração o que eles falam, né? Também eles têm uma caminhada, têm um discernimento. Então, eu tava cursando a faculdade e tal, e terminei a faculdade. Daí eu falei, e agora, pai, vou ou não vou? Daí meu pai falou assim, vai, faz a inscrição. Eu fui na cara e na coragem, fiz a inscrição no primeiro dia que abriu, lá em outubro. E daí tinha um grande impasse. Passei. Eu achava que eu não ia passar. Você estava esperando o não. Porque, tipo assim, eles perguntam várias coisas, fazem uma entrevista, sabe? Daí eu pensei, pai, acho que eu não vou passar, né? A gente sempre acha que vai mal nas entrevistas. E veio a resposta, foi aprovada. Daí eu falei pro pai assim, fui aprovada e agora? Vou ou não vou? Ele falou, vai. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Foi como pra lá? Mas Deus é tão perfeito que, tipo assim, ele proveu tudo, sabe? Então, por isso que eu falei, a decisão de ter me mudado há 5 anos atrás pra Santa Catarina foi muito importante. Porque como eu já tinha vivido isso, esse amadurecimento me incentivou a dar esse outro passo, porque agora eu ia sair da minha família, novamente, né? Só que dessa vez da casa dos meus pais, e para um lugar que eu não conhecia. Ninguém da nossa igreja havia ido ainda. Então, tipo assim, não conhecia ninguém de lá. E eu pensei, tô indo sozinha, na cara e na coragem, vou morar com 3 meninas que eu não conheço, né? E começar esse processo. Vai pessoas do Brasil inteiro pra lá. Então, eu fui e tá sendo, assim, um divisor de águas, sabe? Eu não me arrependo em nenhum momento de ter tomado essa atitude, mas eu vejo que foi graças ao amadurecimento anterior. Tipo, o processo de sair antes da zona de conforto que me incentivou a sair também agora. E você vê que o fato de, né, eu acredito, agora olhando, né, para sua trajetória, parece que você foi perdendo algumas coisas, mas Deus foi assumindo esse espaço, né? Então, no primeiro momento, os amigos, a família, o lugar que você cresceu, agora os pais, e não que você perdeu eles para sempre, mas você acredita que isso te aproximou de quem Deus é na sua vida, tipo, reafirmou quem Ele é sobre você. Sim, nesse tempo, tipo, Deus tem ministrado muito no meu coração sobre perder o controle. Porque eu quero muito estar no controle da situação. Eu quero ter a segurança de que eu vou ter o dinheiro do mês que vem. Eu quero ter a segurança de que eu sei o que eu vou fazer amanhã, entende? Eu gosto de planejamento. Então, assim, viver uma vida onde você não tem certeza do que vai acontecer é muito difícil.
E Deus começou a ministrar sobre isso, sobre dependência. E muita visão de Ezequiel, sabe? Sim. Que quanto mais tu andava, tipo, andava 1000 côvados e a água batia pelo tornozelo e andava mais 1000 e batia pelos joelhos, até ficar totalmente submerso. Deus ministrou muito isso, entendeu? Tipo, você está dando passos. E eu quero que você mergulhe no rio da dependência. Então não é sobre você saber o que vai acontecer ou não. É sobre você confiar que eu estou no controle de tudo. Até porque quanto mais fundo você não encosta o pé no chão, você não encosta mais na margem, e aí você precisa entregar tudo pra ele. E esse caminho de dependência, ele não é simples. Né? Não é trivial, assim. Não, eu dependo. Eu acho que a gente tem aquela mania de colocar na mão de Deus, e aí passa 2 dias a gente já tenta fazer do nosso jeito. Quer retomar o controle, né? A gente quer fazer, a gente quer pegar e resolver. Como você tem exercitado a dependência? Né? A gente sabe que as disciplinas espirituais nos ajudam a reafirmar nossa expectativa em Deus. Sabe, eu acho incrível, e talvez acho que é o terceiro podcast que eu vou comentar a mesma coisa, mas porque Davi, ele fica... eu imagino Davi olhando no espelho e dizendo, minha alma, por que você está se abatendo? Lembra que o Senhor fez, lembra dos benefícios. Como tem sido esse processo seu? Às vezes bate aquela famosa crise existencial, né? Tipo, já aconteceu vezes de eu ter crises assim que... Deus, o Senhor tá me vendo, o Senhor tá escutando as minhas orações, sabe? Tem uma experiência específica que me marcou muito, que foi tipo assim... A gente tava ali no college já há uns 2 meses... E a gente pratica muito, assim, ouvir a Deus, né? Ter sensibilidade. E eu fiquei incomodada porque eu via outras pessoas acessando, assim, o que eu não tava acessando e tal. E daí tem toda essa questão de dependência, controle. E eu fui pra Betel, assim. A Betel é uma casa de oração que funciona 24 horas por dia, todos os dias. E eu fui pra Betel, assim, rasguei o coração e eu chorei. E chorei, chorei. E eu tava passando por umas lutas, sabe? Em diversas áreas. Daí eu falei assim, Deus, eu preciso saber, o Senhor tá me escutando? Porque a impressão que eu tenho é que eu não estou sendo escutada. Eu não estou entendendo por que eu não acesso certas coisas. E passou. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu tava recuperada, de boa com a vida de novo. Voltou. Passou. Passou, entendeu? Passou o final de semana. Na terça-feira a gente tava no andar de cima. Eu estava com dor de garganta. E daí uma moça lá recebeu umas palavras de conhecimento referente a dores de garganta, dores de cabeça. Quem tinha isso era pra ir lá na frente orar. Eu falei, não vou, né? É por causa da mudança climática, eu não preciso orar por causa disso. Daí a menina, não, a minha amiga, vamos lá, né? Vamos receber oração por cura. E eu falei, tá bom, então, já que você vai, eu vou também. Aquela Maria corre com as outras, sabe? Se você vai, eu vou. Daí eu fui. E a moça, assim, a menina foi orar por mim. E ela falou assim, existe alguma coisa específica que você quer oração? Eu falei, não, tá tudo certo. Ela veio assim, mas tem alguma coisa que você acha que desencadeou no seu organismo? Tipo, alguma coisa da alma? Alguma coisa que precisa ser tratada? Eu, não, tá tudo bem. Né? Fazer difícil. E ela começou a orar por mim por cura na minha garganta. E daqui a pouco ela falou assim, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo pra orar por quebra de medo. Por quê? Porque a dependência, ela é muito isso. Quebrar o medo e confiar, sabe? Sobre quebra de medo. E sim, Deus diz pra ti que as suas orações estão sendo ouvidas. E que Ele está preparando seu coração para coisas que Ele vai derramar. E aqui eu saí chorando de novo, assim. E eu pensei, é isso. O problema é que eu ainda tenho medo de entregar 100%, sabe? O problema é que eu ainda tenho medo... Eu ainda fico olhando as situações de fora, fico olhando as pessoas de fora e não. Ele só quer que eu olhe para Jesus. Então, é quando a gente entende isso, que nós não precisamos temer. No amor não há medo, no perfeito amor. Então, que a gente vai viver essa dependência real, sabe? Nós vamos caminhando mais fundo nessa questão de dependência, muda a nossa visão sobre quem é Deus, certo? Não é mais aquele Deus distante, né? Que muitas vezes nós conhecemos, mas aquele Deus que está próximo. Como que tem sido essa tua aproximação agora e esse conhecimento de quem Deus é? Como você tem visto Ele através da escola? Cara, é incrível, porque eu acreditava assim, são coisas simples. Você é um filho amado, você é escolhido.
Mas quando a gente toma essa verdade e que, como um pai, tudo está acessível, é aquela parábola do filho pródigo, né? O filho sai, o filho mais novo gasta tudo, volta arrependido, o pai vai ao encontro dele. Mas a figura do filho que ficou em casa, o filho mais velho, ele vai ficar revoltado e vai falar assim, porque o Senhor nunca me deu nada, né? Na minha tradução da Andriele, né? O Senhor nunca me deu nada. E o pai vai responder assim, você é meu filho, tudo está acessível. Então era um filho que se sentava na mesa e não tinha consciência de que tudo estava acessível. Então agora eu tenho esse entendimento, sabe? Como filha, tudo está acessível e pela fé eu posso acessar. Eu posso acessar os dons espirituais. Eu posso andar com o Espírito Santo todos os dias e me mover nessas áreas. Eu sou uma filha amada dele, então eu posso acessar, sabe? E antes parecia tudo tão distante. É aquela coisa, o filho senta na mesa e não sabe o banquete que está na frente dele. Então isso me mudou a minha visão, sabe? De que como filho está acessível. Até por a percepção de valor, né? Porque nós olhamos para Paulo e a gente diz, não, esse cara é especial. Sim. Né? A gente olha para Elias e diz assim, não, ele foi escolhido de uma maneira diferente, né? Nele há um poder aí sobrenatural. E aí nós olhamos para os nossos dias e a gente diz, não, o pastor, ele tem acesso a dons, ele pode ter mais de Deus, mas no fundo isso tá para todos nós. Exatamente. Por exemplo, eu, antes de ir pra escola, nunca vi orado por cura. Nunca lancei nenhuma palavra profética, nunca fiz nada. Nada nesse sentido dos dons espirituais. Por quê? Evangelismo, meu Deus, era muito travado no evangelismo. Eu dava um panfleto pra pessoa e ó, Jesus te ama, eu também, tchau e benção, sabe? E quando a gente começa a aprender que isso é para todos, o evangelismo é um estilo de vida, os dons espirituais são para todos, você pode acessar isso, você desmistifica, entende? E começa a acessar. Então, quando eu entrei nessa escola, a gente vai aprendendo sobre essas questões. Avivamento pessoal foi uma matéria assim, extraordinária para mim. Foi justamente para destravar isso, para entender. Como filha, eu posso e eu devo acessar, sabe? Porque na palavra de Deus diz, por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem enfermos, expulsem demônios, purifiquem os leprosos. De graça vocês receberam, de graça dei. Então, a gente precisa viver isso de forma intencional. Só que quando a gente tem uma visão de tipo, nossa, isso é só pra fulano, ele tem o dom da cura, é pra ciclano, que é profeta. Não, nós podemos acessar, nós estamos na mesa. E Jesus quer que a gente acesse isso no Espírito Santo para que a gente venha se mover e levar a palavra adiante, sabe? Levar um evangelho sobrenatural para as pessoas, porque não é sobre só nós aqui, é sobre as pessoas que a gente impacta. Quando a nossa vida está sólida em Deus e a gente vive o evangelho de modo assim natural, outras pessoas que são à nossa volta são impactadas, né? Até porque isso não é sobre nós, sabe? E é incrível porque quando a gente começa a caminhar com o Espírito Santo, a gente não tem o peso de convencer uma pessoa. Exatamente. Porque a gente muitas vezes a gente quer colocar na cabeça da pessoa como a gente pensa, a gente quer, parece que abrir a cabeça dela, colocar uma mensagem e dizer assim, não, você precisa acreditar nisso. Sim. E no fundo, esse nunca foi o nosso papel. Exatamente. Tipo assim, a questão de abordar pessoas, né? Tem oportunidades que vêm sim que são preciosas. Tipo, a pessoa vem contar um problema pra ti. Cara, aproveita, fala de Jesus pra ela. A pessoa vem, eu tô doente. Vamos orar por cura, sabe? Então, quem convence é o Espírito Santo, mas quando a gente vai vivendo isso no dia a dia, eu já recebi relato de pessoas que falam assim, cara, eu não acreditava em Deus. Mas depois que você vem me contando suas experiências, eu acredito no que você me conta. Então é sobre isso, sabe? Sobre as pessoas poderem acessar esse amor também, através da nossa vida. Através de que nós somos em Deus. Isso. E aí, e caminhando pro final, né? Você tomou essa sua decisão para ir pro college, a gente ia ficar horas aqui conversando, né? E o que foi decisivo, assim, se olhar para algumas pessoas e vai dizer assim, confie. Porque às vezes tem pessoas que não vão para uma escola ministerial, mas Deus está pedindo para elas irem para uma profissão específica, para impactar aquela esfera da sociedade. Às vezes tem pessoas que elas não estão acreditando
né? Sim. E talvez ir para um ministério, vou me dedicar para um instrumento. E essas pessoas, elas estão com dúvida. O que você nos diz? Eu até, enquanto você falava, eu tava lembrando. Eu terminei esses tempos, eu vi o Novo é Melhor, do Robert Tom. E, assim, teve algo que me sobressaiu, que eu vou ler agora. Que ele fala assim: não acontecerão grandes coisas enquanto a pessoa não se dispuser a correr um risco com Deus. Aí a esposa dele responde: eu acho que o risco pode parecer grande demais para certas pessoas. E ele responde assim: concordo, mas depois que a pessoa constata que a palavra de Deus é digna de confiança, já não parece um risco. Então, é entender que às vezes a gente não vai ter o caminho, a rota traçada, a gente não vai ver o que Deus tem preparado, mas se Ele lançou uma palavra, que a gente caminhe com confiança nessa palavra. E saber que a palavra dele é inteiramente digna de confiança. Não, a gente não precisa ter a segurança de um futuro. A gente precisa de uma palavra e obedecer essa palavra, porque Ele vai prover tudo. Na verdade, é bem o estilo de Deus trabalhar, né? Ele não entrega para nós todo o plano. Ele espera de nós essa confiança. Ele espera de nós esse passo de fé. E como eu brinquei com a Sara, né? Quando a gente dá um passo em direção à excelência do que ele nos pediu, ele vai patrocinar. Ele vai estar lá nos esperando, ele já está conosco e vai nos acompanhar no processo. Ele não vai nos abandonar. Sim. E agora caminhando pro final de verdade. Mas, né, você está nesse período aí, esses 6 meses já de estudo, de lendo muitos livros, se aproximando da palavra. Teve alguma matéria, assim, você já comentou, né, alguns pontos, mas que chamou a tua atenção e até para entender um pouquinho como é que é a dinâmica dessa escola ministerial? É difícil falar, porque foram tantas matérias boas que a gente teve, né? Mas como eu comentei, avivamento pessoal pra mim foi um destravar, né? Uhum. Nessa parte, assim, de ser sensível ao Espírito Santo, corresponder aos impulsos dele, sabe? Porque o Espírito, ele está sempre falando, mas às vezes a gente não está obedecendo, entende? Uhum. Aos pequenos impulsos. Então, sobre essa sensibilidade, agir mais no Espírito, né? E me marcou muito também Família e Destino, que trabalha muito a questão nossa familiar, sabe? Tem algumas coisas, por exemplo, assim, que a gente atribui a Deus, que na verdade alguns bloqueios também que existem que estão relacionados ao nosso passado. Então é muito assim, envolvendo coisas que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas. E a pastora Vivian, ela é sensacional. Essa matéria pra mim foi incrível, sabe? Uhum. E também paternidade bem resolvida. Meu Deus, entender que é filho que você está na mesa. Nós passamos quase o semestre inteiro meditando em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. Uhum. E isso pra mim foi um destravar, sabe? Entender que como o filho está acessível. E essas matérias, assim, foram as que mais me impactaram. E como sair da teoria, né? Que a gente sabe, né? E hoje, se a gente parar para pensar conhecimento, a gente tem muito conhecimento, né? A Bíblia tá ali, né? Sim. Nós, né? Nosso Brasil ainda, a gente lê a Bíblia, a gente tem essa oportunidade de ter o livro, de caminhar com ele, mas como não se tornar apenas um provérbio que a gente repete, isso se torna transformação em nós. Sim. Então a gente tem muita parte da prática lá também, né? Uhum. Por exemplo, vou dar o exemplo de desenvolvimento pessoal. Então, assim, a gente aprende sobre a corresponder ao Espírito Santo, mas a gente também tem a parte prática, né? Então a gente vai ficar tipo, faço dupla com o seu colega aí, e agora eu quero que você peça ao Espírito Santo uma palavra de conhecimento sobre ele. Eu quero que tu peça para o Espírito Santo uma palavra profética para lançar sobre ele. Uhum. Então a gente tem esse momento de quietude, de parar, pedir para o Espírito Santo, escutar ele. Aí a gente sempre faz o seguinte, a gente não chega e fala, é isso que te diz o Senhor. A gente fala, eu tive uma impressão, a impressão foi essa, faz sentido pra você? E a pessoa vai falar, faz sentido. Ou se ela falar, não faz sentido, amém, estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. Se faz sentido, amém, significa que deu certo. Então a gente tem essa parte prática para justamente quando a gente for para levar para as ruas, por exemplo, quando você for interceder por uma pessoa, quando você for orar por ela, em um evangelismo, para você ser mais certeiro, né?
tive uma impressão. Faz aquela famosa entrevista. Ah, tive uma impressão. Ah, por exemplo, a Alice Subirá conta, né, que ela viu uma pessoa ali, uma mulher, e viu a palavra grávida. E daí ela falou pro pai dela: pai, será que eu entrego pra pessoa ou não? Ele falou: filha, faz a entrevista, ela está com um homem, provavelmente é casada. Pergunta pra ela: você é casado com esse moço? Se ela falar que é casada, possivelmente faz sentido. Entende? Então ela lançou aquela palavra, a mulher recebeu, mas passou. Aí, dali um tempo eles voltaram para aquela cidade e a mulher encontrou eles e falou: fazia anos que eu estava tentando engravidar. Eu não lembro se ela não estava conseguindo ou se ela conseguia e perdia o bebê. Uhum. Mas a Alissa entregou aquela palavra que Deus tinha dado para ela, né, o Espírito Santo. E depois de 9 meses veio o tão sonhado filho dele, sabe? Então é se arriscar, é literalmente, sim, ser sensível e viver isso. É se mover. Se mover. É não ficar parado. Exatamente, é receber e derramar na vida de outras pessoas, né? Então, é uma vida contínua, assim. Eu recebo aqui e derramo em outra vida. E olhando para os nossos jovens, né? Agora, não que você não seja jovem, né? Mas você é jovem também. Mas o que o senhor tem ministrado nessa estação? O que você tem carregado como mensagem que você quer compartilhar aí conosco e com todos aí que vão estar ouvindo esse podcast? Amém. Os jovens, eles são fortes, né? E eles têm um gás, jovens e adolescentes, assim, que quando eles buscam a Deus, eles são muito intensos nisso. Uhum. Então, quando o jovem ele encontra realmente a Deus, ele vai colocar muita intensidade nisso. Então eu vejo nos jovens isso, são fortes. Se nós investirmos na nossa geração em conhecer a Deus, em buscar conhecer o Espírito Santo, eles carregam uma força que isso vai ser assim, tipo, vai impactar, sabe? Uhum. Pessoas. Então, eu acredito que seja isso. Ser sensível ao Espírito Santo. Entender que você é filho, que você pode acessar tudo na mesa com Jesus. Buscar essa intimidade, esse relacionamento e levar com essa mesma força que você busca para a vida de outras pessoas, sabe? Para impactar mesmo a nossa geração. Então, jovens são fortes, sabe? Chega de dor nas costas dos jovens. Amém. Né? Preguiça de acordar cedo dos jovens. Né? São fortes. São fortes. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito precioso conversar. Foi uma bênção, eu que agradeço, né? Esperamos você de novo. Amém. Para contar a outra parte da sua... Agora voltando para as aulas. Sim. Então, que Deus abençoe. Amém. Você continue se movendo e a cada dia caminhando a passos largos em direção que Ele espera de você. Amém. Eu recebo todas essas palavras. Espero que a gente possa se encontrar novamente, né? Pra fazer um plus aqui desse segundo semestre, que eu tenho certeza que vai ser também maravilhoso. Amém. Então vamos lá pra gente terminar. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder aquilo que vier na sua cabeça. Tá bom. Então vamos lá. Uma música. Amar como você me ama. Um versículo. João 3,16. Todo mundo fala esse, gente. O primeiro que vem. Um livro. O Vinha Novo é melhor. E um testemunho. Um testemunho. Acho que o mais recente que eu tive foi esse, sabe? Eu tinha comentado ali, né? Sobre eu ter a minha crise existencial e lá pedir pra Deus, tipo, por que eu não tô acessando coisas que os outros estão acessando? Ele me deu essa palavra de calmaria. E 6 meses depois de college, que eu fui começar a ter minhas primeiras experiências, né? Com o Espírito Santo, tipo, de se mover nos dons mesmo. Então esse é o meu testemunho mais forte por momentos, sabe? Foi um divisor de águas pra mim. Que bênção. Queríamos te agradecer novamente pela sua companhia, que esse vídeo possa alcançar muitos corações. Amém. E tocar assim como eu fui tocada ali atrás das câmeras. Muito obrigada. E a gente te espera no final do ano. Isso, pro com episódio certeza. 2, pode ser? Com certeza. Tá bom. Você termina pra gente fazer uma oração? Sim, claro. Papai, te agradecemos, Senhor, por este tempo, Deus, de mesa, Senhor, aqui com os teus filhos, Pai. Eu peço, Senhor,
Que cada pessoa que esteja assistindo, Senhor, seja impactada pelo seu amor, Pai. Que eles, todos nós, venhamos compreender que o Espírito Santo age de forma simples e que viver contigo é bem melhor, Senhor. E eu peço, Pai, que venha trazer descanso a cada um, Senhor, e que nós venhamos largar o controle nas Tuas mãos e depender verdadeiramente da Tua vontade, Pai. Eu te agradeço por esse tempo e consagro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Tchau e até o próximo vídeo.